mochila, eu emprestei a minha. Para ele não ficar à toa na aula. Oi, de novo. Oi, gente. Olha, eu só vou dar um recado, porque a gente já conversou no começo da aula. Se começar a atrapalhar, eu vou pôr para fora. Certo? Alguém não entendeu? Beleza. A gente já conversou a respeito dessa conversinha, de ficar cutucando um outro, falando alto. Pessoal de casa, nós vamos terminar a correção dos exercícios. Oi. Não era a aula do professor de educação física, não? É a aula do tio Juninho, mas o tio Juninho não está aqui hoje e a tia vai substituí-lo. Ele tá viajando. Tá? A tia... Então você vai ter 3 aulas, tia? 3 aulas de ciências, tá? A tia Eliane pediu para a tia se a tia podia ficar essa aula com vocês. Como eu tenho janela nessa aula, não tenho aula, então eu vou ficar com vocês. O nosso conteúdo, ele não está atrasado, mas é bom que a gente vai dando uma adiantada. Olha, então o que eu combinei aqui com a sala para não ficar cansativo, eu vou terminar a correção dos exercícios, depois eu vou explicar o conteúdo, e aí a atividade fica para casa. Se sobrar tempo, a tia passa um vídeo para vocês não ficarem cansados, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com quem está em casa. Tá? Oi. Nossa, o que aconteceu aqui? Peraí. Ó, então vamos lá. Pessoal de casa, pessoal da sala. Nós paramos aqui na correção da número 4. Eu comentei com vocês, já expliquei, então façam a correção. Quem está em casa também, faça a correção. Certo? O que é um impulso nervoso? Descreva como ele atua na transmissão de uma informação de um neurônio a outro. Só um minutinho que eu vou aí. Então, o impulso nervoso é uma onda elétrica gerada no neurônio por uma alteração na membrana plasmática, devido a um estímulo que é transmitido para outro neurônio. O impulso percorre toda a extensão do neurônio, chegando às ramificações do axônio, onde provoca a liberação de moléculas chamadas de neurotransmissores. Essas moléculas percorrem a fenda sináptica, alcançando os dendritos do neurônio seguinte. Com isso, ocorre a alteração da membrana plasmática do segundo neurônio e a propagação do impulso. Então, vão corrigindo. Calma aí, tia.
está escrito aqui? Pulso. Não, precisa colocar igual tá lá. Então, apaga e faz de novo, tá? Pessoal de casa, ok? Sim. Não. Pode fazer a correção com calma. Assim que todo mundo terminar, a tia vai para frente. E aqui na sala também ainda tem gente que está corrigindo. Então, nós vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Axônio. Estou procurando um vídeo aqui para passar para vocês, tá? Para ir mais rápido.
Pronto? Sim. Pronto? Bom, aqui na sala todo mundo já acabou? Quem ainda está terminando? Tá, então vou esperar mais um pouquinho. Tá, então vamos. Vamos agilizar o processo. Pronto? Bom, só para adiantando aqui, o exercício número 5 identifica as partes do neurônio e circule onde são liberados os neurotransmissores, tá? Esse aí é fácil, é só consultar o conteúdo, tá? Essas ramificações aqui são os dendritos. Aqui a gente tem o corpo celular, tá? E lá onde parece um monte de salsicha, a gente tem o axônio. E aqui nessa região, a gente tem as ramificações do axônio, né? Onde são liberados os neurotransmissores, certo? Bom, depois eu vou. Vamos só corrigir. Oi? Dendritos. Ô tia, quando eu estava morando no sítio, eu e meu pai matamos um porco com uma machada na cabeça. Nossa, coitado do porco. Aí a gente foi aqui ele, e aí tinha um monte de tipos de escrito de maçã. Sabia que tem um negócio de você curar hoje na pele do porco? Pronto? Não, tem que
Tá. Ó, pessoal de casa, todo mundo já corrigiu? E depois, como a gente já tinha realizado na aula passada, né, a primeira aula, a questão número 6, a alternativa correta é a letra A. Certo? Só vou voltar aqui um pouquinho para o pessoal da sala terminar a correção, para a gente já ir para o conteúdo. Então, terminem aí a correção da questão 4, para a gente poder tocar o barco e ir para o próximo conteúdo. Corrigiu, Maia? Pronto, gente? Todo animal que não é nativo do Brasil que foi introduzido. Então, ele é um exótico. Vai, máscara certinho aí. Pessoal de casa, nós só estamos terminando aqui a correção, o pessoal da sala está acabando a correção, tá? Só estou aguardando para a gente poder continuar. Ó. Pronto, gente. Pessoal de casa, todo mundo já acabou? Nós estamos aí, eu vou explicar, tá? Bom, então vamos lá. Acho que já deu tempo de todo mundo corrigir. Agora a gente vai lá para o módulo, vamos voltar para o módulo 75 e 76. Oi.
Vamos lá, então. Apaga a luz, Ana Rita, fazendo favor. Bom, pronto? Então, agora a apostila, página 107, módulos 75 e 76, controle autônomo e sentidos. Como eu havia explicado na aula passada, nós temos 5 sentidos e 5 órgãos que correspondem a esses sentidos, tá? Então, nós temos o sentido da visão. Qual que é o órgão responsável pela visão? O olho, né? No caso, os olhos, porque nós temos 2. A nossa visão é binocular. O tato, né? Quem é responsável pelo tato, né? O órgão responsável pelo tato é a pele. Então, o tato não existe só na mão, é no corpo todo, certo? Se eu pisar numa brasa, eu vou sentir que ela é quente, assim como se eu colocar a mão também. A audição, o órgão responsável pela audição é a orelha, certo? Aqui na orelha a gente tem um conjunto de outros elementos que nos fazem ouvir. Depois a gente tem a gustação ou paladar. O órgão responsável é a língua, tá? E a gente tem o olfato. O órgão responsável é o nariz, certo? Então não pode confundir. Quais são os 5 sentidos? Visão, tato, audição, paladar e olfato. E os órgãos correspondentes, o olho, orelha, a pele, nariz e a língua, tá? Eu não falei na ordem correta, né? Só para vocês lembrarem que isso daí a gente aprende lá no 4º ano, no 5º ano, a gente aprende a respeito dos órgãos dos sentidos. E eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria dos nossos órgãos dos sentidos, eles se localizam aonde? Na cabeça. Isso é proposital, porque para ficar mais próximo do cérebro, tá? Com exceção do tato, que a gente tem no corpo todo, os outros 4 se localizam aqui na cabeça. Então, nós estamos falando a respeito do sistema nervoso, só para recordar. O sistema nervoso é o centro de comando do nosso corpo. Se a gente comparasse o nosso corpo com um computador, né, o cérebro seria a mesma coisa que a CPU do computador. CPU do computador é aquela caixa preta que fica ali embaixo, onde são armazenadas todas as informações do computador. Tem muita gente que olha para a tela e acha que as informações estão ali na tela. A gente enxerga na tela as informações, mas elas estão aonde? Armazenadas lá num circuito interno do computador chamado CPU. Então, o nosso cérebro funciona como a CPU do computador. Nós temos uma capacidade enorme de armazenar informações. Pena que nós não sabemos exercitar o nosso cérebro. Por que vocês acham que a gente fala assim, olha, precisa reler, precisa reestudar, rever o que foi dado para acontecer a assimilação, tá? O nosso cérebro tem uma capacidade muito maior do que aquela CPU ali do computador para armazenar informações. É que a gente não sabe utilizar e a gente não utiliza nem 10% desse complexo que existe aqui na nossa cabeça, tá? Então, quanto mais a gente utiliza o pensamento, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, porque mais informações são armazenadas, certo? Se a gente não tem o hábito de estudar, não gosta muito de pensar, o que vai acontecendo? Essa região vai se atrofiando,
tá? A gente tem dificuldade de lembrar as coisas, a gente tem dificuldade depois de pegar um conteúdo e entender o que aquele conteúdo quer dizer. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, exercitem a memória, treinem a memória. Como que a gente treina essa memória? Lendo, tá? Escrevendo, assistindo vídeos, é dessa forma que a gente vai treinando a nossa memória, certo? Bom, controle autônomo e sentidos. Então, vamos acompanhar aqui, vamos pegar a caneta marca-texto para ir grifando aquilo que é importante. Vamos levantar? Porque ninguém aprende deitadinho, não. Vamos? O funcionamento adequado do sistema nervoso, ó, isso aqui, essa palavrinha é bem interessante, ó. É essencial para a nossa sobrevivência. Isso significa que se o nosso sistema nervoso não funciona de maneira adequada, nós vamos ter alguns problemas, ok? Então, para que a gente não tenha nenhum problema, é essencial que ele funcione bem. Quando a gente fala de controle autônomo das funções orgânicas vitais, a gente fala dos batimentos cardíacos, da nossa respiração. A gente controla o batimento cardíaco? Eu falo para o meu coração assim, ó, agora você vai bater, bate mais rápido. Não, agora você vai parar. Não tem esse controle, tá? Esse controle, ele é um controle o quê? Autônomo. Quem controla é o sistema nervoso. Tá? Certo? Assim como a respiração, tá? Quem controla a respiração é o sistema nervoso. O batimento dos nossos cílios, né? Quem controla o batimento dos nossos cílios também é o sistema nervoso. Eu nem vejo quantas vezes eu pisco por dia, né? Eu nem consigo contar. Eu simplesmente pisco e às vezes é uma reação autônoma do meu organismo que eu nem percebo. Então, olha só, o controle autônomo das funções orgânicas vitais faz com que o nosso organismo funcione perfeitamente, sem termos de pensar nos batimentos do coração ou nas atividades dos órgãos digestórios, por exemplo. A gente engole o alimento e o sistema digestório se encarrega da digestão, tá? A gente não tem nem ideia do momento que começa e do momento que termina. A gente só sente fome e come de novo. Não é verdade? A percepção do ambiente externo, né, os movimentos, os estímulos que acontecem aqui no meio externo, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, olha só, imagine como seria caso não pudéssemos sentir a dor de alguma parte do corpo que está com problemas. Lembra que eu falei no comecinho da aula que é muito importante que a gente sinta a dor? Já pensou se a gente não sentisse dor? Existe na literatura, né? E existe também registrado algumas pessoas que são raras, que não sentem nenhum tipo de dor. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu queria ser assim, não queria sentir dor alguma. Mas e aí? De repente, você morre muito cedo, porque você desenvolve uma doença e você não sabe, né? Porque você não sente a dor. Tá? Então, é importante sentir dor? É importante sentir dor, porque a dor, ela funciona como algo para a gente ficar mais, assim, em alerta, né? Já pensou se eu colocasse a mão numa chapa quente e ficasse lá, não estou sentindo dor? Eu iria perder a minha mão. Eu iria perder os meus dedos. Então, sentir dor, embora seja algo muito ruim, mas é importante que a gente sinta a dor. Mas quem participou, quando vai apanhar da mãe. Tem uma participou também. Bom, imagine como seria caso não pudéssemos sentir a dor de alguma parte do corpo que está com problemas. O calor, o frio ou a fumaça de um incêndio no ar.
A percepção de como estão as condições externas nos permite fugir de situações que poderiam colocar a nossa vida em risco, a nossa vida em perigo. Também a interpretação e a significação. Ó, se vocês falarem comigo, eu não consigo explicar. Agora é o momento de vocês prestarem atenção, irem acompanhando na postura de vocês, o que eu estou explicando, irem grifando, tá? E se vocês começarem a falar todo mundo junto ao mesmo tempo comigo, eu não consigo explicar e vocês não conseguem aprender, tá? Não é para grifar o texto inteiro, não. Também a interpretação e a significação de todas as experiências que vivemos são feitas pelo sistema nervoso. Nossos planos, nossos sonhos, nossas memórias e aprendizados são processados por esse sistema. Bom, até aqui só tem uma história aí que foi contada. Cientificamente, né? Não tem muita coisa. Agora, olha só. O cérebro, só que é importante grifar, o que o cérebro faz? Ele gerencia inúmeras funções de vital importância para o nosso organismo. É ele que comanda, gerenciar é comandar, tá? O que o cérebro comanda? Ele comanda o controle da fome, ele controla a sede, o sono. Isso é importante? Extremamente importante. Nele quem? No cérebro, as informações recebidas pelo sistema nervoso periférico, lembra? Os nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico, são interpretadas e são gerados os comandos aos músculos, as glândulas e os demais órgãos sobre as atividades a serem realizadas. Então, isso aqui é importante grifar. O cérebro se divide em duas metades. Na aula passada, a gente viu hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Essas duas partes do nosso cérebro, elas executam e elas desempenham funções diferentes, tá? O hemisfério, vamos grifar isso aqui? O hemisfério esquerdo do nosso cérebro, o que ele faz? Ele comanda as atividades relacionadas ao lado direito do corpo. E o hemisfério direito comanda as atividades relacionadas ao lado esquerdo. Então, olha só que interessante. Esse meu lado direito, tá? Esse lado direito, ele comanda tudo que é do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu levantar a mão, fazer esse movimento aqui, foi essa parte direita que deu esse comando. E o hemisfério esquerdo, ele comanda tudo que está do lado direito. É antagônico, ao contrário. Então, olha que interessante. Quando uma pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral, então suponhamos que a pessoa, um coágulo se formou, ela recebeu uma pancada na cabeça, ela caiu e bateu a cabeça. A região onde ela bateu a cabeça formou um coágulo. O que é um coágulo? O sangue, ele é líquido, né? Ele não tem gruminhos. Só que quando a gente machuca, ele não forma gruminhos, ele coagula. A gente fala que o sangue coagula. O sangue coagulado, ele não consegue correr na veia, tá? Isso é muito complicado. Aí, o que acontece? Bateu a cabeça, naquela região que bateu a cabeça, formou um coagulinho de sangue bem pequenininho, mas suficiente para impedir que o sangue circule naquela região. Então, a pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral. Se o acidente vascular cerebral for do lado direito do cérebro, ela vai perder movimento do lado esquerdo. Ela pode perder o movimento na perna, ela pode perder o movimento no braço, tá? E se o acidente vascular cerebral for do lado esquerdo, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder o movimento do lado direito do corpo. Meu pai,
no começo desse ano, a gente foi fazer um PET scan nele, né? Eu já expliquei para vocês que meu pai tem um tumor no pulmão, que nós descobrimos no ano passado, em novembro, e o meu pai está em tratamento, né? E durante esse período de tratamento, quando a gente foi fazer um PET scan, que é um exame que a gente faz desde a ponta do cabelo até o dedão do pé, né? É como se fosse uma tomografia, onde é escaneado o corpo inteiro para ver se tem célula cancerígena em alguma região do corpo. Aí, quando eu fui pegar o resultado do exame, a médica falou para mim assim: seu pai teve algum acidente vascular cerebral? Aí eu falei para ela assim: não, até o momento estava tudo normal, né? Aí eu falei para ela assim: por quê? O exame acusou alguma coisa? Aí ela pegou o exame e falou para mim assim: ó, você está vendo essa região aqui, do lado direito? Tinha um pontinho preto. Aí ela falou para mim assim: aqui tem alguma coisa que eu não estou conseguindo definir, porque precisaria de exames, né, mais específicos. Meu pai estava caminhando, nessa época, meu pai andava normal, se movimentava normal. Aí eu comentei com meu irmão, comentei com a minha mãe, e o que a gente começou a perceber? Que daí ele teve esse acidente vascular cerebral, que foi bem pequeno, naquela semana que ele fez o exame. Depois de uns dias, o meu pai começou a apresentar dificuldade com a perna esquerda. Ele ia andar, a perna não acompanhava, ele não conseguia levantar o pé. A gente anda normal, né? Então, você imagina que ele parece que tinha uma força que não deixava ele levantar a perna. E aí, então, a gente levou ele em outro médico, que fez uma tomografia específica da cabeça, né? E aí registrou que ele tinha tido um pequeno AVC do lado direito, que interferiu no modo dele andar do lado esquerdo, né? E aí ele teve que fazer fisioterapia, e o fisioterapeuta tinha que ir lá no sítio, fazer os exercícios com ele, né? E ele recuperou o movimento, graças a Deus. Tem gente que não recupera, tem gente que precisa fazer um tratamento muito extenso, ele em poucos meses ele conseguiu recuperar o tratamento, né? E aí agora ele anda normal, ele consegue caminhar, né? Ele está muito debilitado por causa da doença, né? Agora ele só fica na cama, mas ele, quando ele precisa caminhar, levantar para o banheiro, ele anda normalmente, porque no começo ele não conseguia, a gente tinha que ajudar. A gente ficava com medo dele cair, então a gente ficava próximo dele, às vezes ficava atrás, porque se ele não se equilibrasse, a gente pegava, né? Mas essas coisas acontecem. Então, só para vocês entenderem, né? Esse acidente vascular cerebral, antigamente, ele era chamado de derrame. Então, quando a pessoa tem um derrame do lado direito, ela perde os movimentos do lado esquerdo. E quando ela tem um derrame do lado esquerdo, ela perde os movimentos do lado direito. Tem gente que não consegue nem falar, a boca fica torta, não consegue nem falar. Aí precisa fazer todo um tratamento, né, por um longo período para poder voltar aos movimentos da face, porque a face fica paralisada, né? Então, vamos supor, aconteceu aqui do lado direito, aí paralisou a face do lado esquerdo. Na maioria das vezes, quando o AVC não é muito grave, pode ser revertido. Quando o AVC é muito grave, né, a gente fala que a pessoa teve um aneurisma cerebral e ela pode morrer por conta disso, dependendo da gravidade do ocorrido, ok? Fala, Maria Fernanda. Eu tenho uma amiga que ela acabou caindo e batendo na cabeça. E ela tem a minha idade, não, um pouco mais nova que eu. E agora, esse ano, ela está Isso. Aí precisa de um tratamento prolongado, né? Bom. Por exemplo, não sei se é verdade, mas se você ficar com problema na cabeça, provavelmente você consegue já. Mas tem gente que vai ficar
Não, não. A amputação só ocorre com pessoas que têm diabetes. A diabetes é uma doença muito séria. Por isso que ela tem que ser tratada, ela tem que ser levada muito a sério, porque a amputação, ela pode ocorrer em pessoas que têm diabetes, né? E ela pode ocorrer também em pessoas que foram vítimas de acidente. Um esmagamento da perna, um esmagamento do braço, não tem como reverter a situação. Então, precisa amputar, tá? A amputação é a retirada do membro que esteja com o problema, tá? Mas aí depois, aí, dá certo ou não? Claro que sim. O braço não vai crescer. Você consegue colocar uma prótese, mas o braço não regenera nunca mais, tá? Com a prótese. Arruma a máscara. Então, vamos lá. Pode ser devido a um AVC, tá? Tem que fazer uma cirurgia, a maioria das vezes, tá? Então, continua. Vamos lá? Então. É o que eu falei, tem casos... tem casos que são reversíveis e tem casos que são irreversíveis. Depende muito da gravidade do problema, tá? Alguns sim, tá? Então, vamos lá. Posso continuar? Então, vamos lá. A comunicação... Gente, ó, o que nós combinamos? A hora da explicação, precisa ouvir, né? Quando quiser falar, levanta a mãozinha, porque senão atrapalha quem está em casa, atrapalha meu raciocínio, né? Vamos cooperar, senão a aula fica chata, toda hora tem que ficar chamando atenção. Depois eu vou ver lá. Então, nós estamos aqui, ó. Além disso, o hemisfério esquerdo, ele é predominantemente relacionado ao raciocínio. Vamos grifar isso aqui? Então, o lado esquerdo, ele comanda o raciocínio lógico e a linguagem verbal, enquanto que o lado direito, ele está relacionado às emoções, né? E à linguagem não verbal, tá? Essa parte aqui. A comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, né, o hemisfério direito e esquerdo, é muito importante para o aprendizado e para a associação de informações. Ela é realizada principalmente por um feixe de filamentos chamado de corpo caloso. Vamos grifar isso aqui, que isso aqui é importante. Ô, Luz, já é a segunda vez que eu te chamo a atenção hoje. A terceira, tchau. Tá? Só para te lembrar. Então, vamos lá. Corpo caloso. O corpo caloso, ele está localizado aonde? Na região central do cérebro, tá? E ele é importante porque ele é onde a gente tem ali a associação das informações, né? Do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, que acontece, né, através de um feixe de filamentos. E esse feixe de filamentos é, então, chamado de corpo caloso. O cerebelo, que eu já falei para vocês, que é um órgão também que faz parte do sistema nervoso central, ele é importante para o equilíbrio do nosso corpo, ele regula o equilíbrio do nosso corpo. Então, nós vamos grifar aqui, ó. Ele regula também
os movimentos voluntários do corpo, ou seja, aqueles relacionados aos músculos, que podemos controlar por meio de nossa vontade e também o equilíbrio. Então, veja bem, nós temos no nosso corpo movimentos voluntários, que dependem da nossa vontade, e nós temos movimentos involuntários, que não acontecem independentemente da nossa vontade. Então, voltando lá naquele comecinho, batimento cardíaco, respiração, digestão, batimento dos cílios, são movimentos involuntários. Eles não dependem da nossa vontade, eles simplesmente acontecem e quem controla isso é o sistema nervoso. Enquanto que existem alguns movimentos que são voluntários. Então, por exemplo, levantar o braço é um ato voluntário, eu levanto se eu quiser. Eu controlo levantar o braço, andar, correr, pular, falar. São o quê? Movimentos voluntários que são controlados pela pessoa, né? Eu consigo controlar isso. Não acontecem mesmo sem a minha vontade. Então, nós vamos grifar que o cerebelo ele está intimamente relacionado ao equilíbrio, tá? E o tronco encefálico? O tronco encefálico, ele controla o quê? Aqueles movimentos involuntários do corpo, que eu acabei de falar, que acontecem independentemente da nossa vontade, a respiração, os batimentos do coração, o piscar, né? Aqueles que são realizados independentemente de nossa vontade, como os batimentos cardíacos, o movimento dos intestinos, a respiração, a digestão e etc. Além de ser a ponte de acesso ao encéfalo, vamos grifar isso aqui que é importante também. A medula espinal, ela pode elaborar respostas rápidas a estímulos simples, sem que haja interpretação do cérebro. Por exemplo, em algumas situações de emergência, que nós chamamos assim de ato reflexo. A gente desviar, por exemplo, alguém joga uma coisa, a gente faz esse desvio, né? Isso é um ato reflexo. Eu tive o reflexo e consegui desviar daquela bola que me atingiria, né? Então, essa reação, às vezes ela acontece sem passar pelo cérebro, simplesmente só passando pela medula a gente já tem esse tipo de reação, tá? Olha, aqui no Para Ir Além, isso aqui é importante, eu já até comentei com vocês na aula passada. Lesões, traumas ou doenças podem causar alterações nas funções da medula espinal, que podem prejudicar o funcionamento dos membros e de órgãos de maneira temporária ou permanente. Por exemplo, uma fratura na coluna vertebral pode ser muito séria. Pode resultar na perda dos movimentos para sempre, né, que eu já expliquei para vocês, né? Dependendo de qual vértebra a pessoa sofreu a lesão, ela pode ficar paraplégica, ficar paralisada da cintura para baixo, ela tem que ficar na cadeira de rodas, ela perde totalmente os movimentos da cintura para baixo. E dependendo da lesão, né? Dependendo da lesão, em qual disco da coluna for, ela pode ficar tetraplégica. A tetraplegia é quando ela perde os movimentos do pescoço para baixo. Lembra aquela ginasta? Ela fazia ginástica olímpica, ela era da seleção brasileira, depois ela largou, ela quis praticar um outro esporte, que foi aquele esporte que descia. Eu esqueci o nome do esporte. Depois eu vou pesquisar, mas assim, aquela descida que faz... Não, no gelo, é com gelo, né? Esqueci o nome. Então, não lembro. Aí, o que aconteceu? Ela só que faz com... É um carrinho, né? A pessoa pilota o carrinho e desce em alta velocidade. E aí... E aí,
É, tipo um trenazinho. Aí ela perdeu o controle e se acidentou. E ela ficou tetraplégica, ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo, tá? E até hoje, já tem vários anos, né? Hoje ela dá muita palestra, ela participa de programas de televisão, mas ela perdeu esse movimento, né? Ela ficou tetraplégica devido a esse acidente. Às vezes, a pessoa sofre um acidente e perde os movimentos temporariamente, tá? Aí, com a ajuda de fisioterapia intensiva, aos poucos, ela vai voltando, né, com o movimento de pouquinho, né, ela vai conseguindo andar novamente, aí vai aprendendo como se fosse um bebezinho de novo. Mas existem casos mais sérios, mais graves, que o movimento, né, se perde o movimento para sempre. Continuando agora, ó. Até aqui tudo bem, pessoal de casa? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no bate-papo. A Gabriele fez um comentário. Isso. Bom, continuando. Em geral, apenas 2 ou 3 neurônios são necessários para gerar essa resposta, tá? Então, a gente estava falando aqui atrás, vamos voltar um pouquinho, a respeito de algumas situações de emergência, né? Além de ser ponte de acesso ao encéfalo, a medula espinal pode elaborar respostas rápidas a estímulos simples, sem que haja interpretação do cérebro, como em algumas situações de emergência. Esse tipo de resposta processada na medula recebe o nome de ato reflexo, né? Então, a gente está falando do ato reflexo. Em geral, apenas 2 ou 3 neurônios são necessários, né, para gerar essa resposta. Então, é necessário um neurônio sensitivo. O que o neurônio sensitivo faz? Ele leva o estímulo do local onde ele foi recebido, né, por exemplo, ponta dos dedos, até a medula. Precisa-se também de um neurônio associativo, que se localiza no interior da medula e transmite esse impulso, né, a outro neurônio, de um neurônio para outro. E um neurônio motor, que transmite o impulso recebido na medula ao órgão efetor, né, que geralmente vai ser o músculo. Então, aqui nessa imagem, ó, vão acompanhando aí na apostila de vocês. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para a gente conseguir ver tudo, ó. Então, aqui, ó, a gente tem... Vamos prestar atenção? Na situação 1, olha o que acontece. A pessoa, ela coloca o dedo em cima da chama da vela, tá? Então, a ponta do dedo vai ser o quê? Vai conter o quê? O neurônio sensitivo. Ele vai sentir, ele vai receber o estímulo, que vai ser levado, olha lá, ó, até onde? Até a medula, né? Por um neurônio associativo. Esse neurônio associativo, ele vai transmitindo, né, essa sensação de um neurônio para o outro. E aí, o que o neurônio motor faz? Rapidamente, faz com que você tire o dedo daquela chama. Isso aqui acontece muito rápido mesmo, né? Você pensou, você já tirou o dedo, não dá nem tempo. O impulso nervoso, né? Eu demorei muito mais para ler, né? A gente demora muito mais para ler do que para tirar o dedo, do que para isso propriamente dito está acontecendo, certo? Então, aqui fala que ao encostar a mão em uma superfície quente, um ato reflexo que protege de ferimentos graves é a retirada imediata da mão da fonte de calor. Então,
esse movimento, ele é um ato reflexo. A informação foi lá para o cérebro? Não, nem chegou aí no cérebro, tá? Ela só chegou a nível da medula. Então, isso é muito rápido. Então, nós chamamos esse movimento de ato reflexo, tá? O estímulo de calor, ele é levado pelo neurônio sensitivo até a medula, onde é passado por meio do neurônio associativo ao neurônio motor, que então transmite o estímulo ao músculo do braço, que se contrai. Então, a contração do braço nada mais é do que a retirada desse braço da chama quente, tá? Bom, continuando, ó. Vamos lá. Nós estamos aqui nessa parte. Dependendo do tipo de órgão em que ocorre e das atividades que coordena a parte periférica do sistema nervoso, pode ser dividida funcionalmente entre somática e autônoma. Então, olha só, a gente pode dizer que o sistema nervoso, ele pode ser dividido, né, dependendo do órgão em que vai ocorrer as atividades de coordenação, né? No caso aqui, a parte periférica do sistema nervoso, pode ser dividida em somática e autônoma. Então, isso aqui é importante. As ações voluntárias, elas estão condicionadas à nossa vontade. Vamos grifar isso aqui? E se relacionam aos músculos que se ligam aos ossos. Essa parte periférica do sistema nervoso possui, então, os nervos que nós chamamos de sensitivos. O que o sensitivo faz? Pega a informação do músculo, né, e leva até a medula, certo? Então, aqui, ó, levam informações dos estímulos externos e internos do organismo para a parte central do sistema. E os nervos motores, que levam a resposta, o comando da ação, da onde? Do cérebro para os músculos. Então, olha só, o fato de eu andar, de eu falar, de eu caminhar, jogar uma bola, escrever, são ações voluntárias, dependem da nossa vontade, tá? E dependem também do quê? Do sistema nervoso periférico, somático. Vamos grifar isso que é importante. Já as ações involuntárias, elas independem da nossa vontade e geralmente estão relacionadas às atividades vitais, assim como a divisão autônoma do sistema nervoso está associada ao controle da musculatura dos órgãos, dos sistemas digestivo, cardíaco, respiratório e dos vasos sanguíneos. Então, de acordo com a sua ação, a divisão autônoma do sistema nervoso, ela pode ser separada didaticamente em duas partes, simpática e parasimpática. Ó, aqui começa a complicar. Depois eu vou passar um resuminho para vocês, copiarem no caderno, para ficar mais fácil de entender isso daí, tá? Essa classificação. Aqui no grupo temático, a gente tem uma leitura, ó, inteligência artificial. Desde a primeira revolução industrial, a partir de 1760, as máquinas passaram a fazer parte da vida humana, no intuito de facilitar as tarefas repetitivas e diversos tipos de trabalho que exigem força física. A partir de 1940, na tentativa de encontrar novas funções para o computador, ainda em desenvolvimento, alguns estudiosos têm buscado aprimorar o funcionamento de máquinas que podem substituir funções humanas mais complexas, como o raciocínio. A inteligência artificial, ou o que nós chamamos de AI, tá? É um ramo da ciência da computação que hoje em dia está muito em alta, né? A inteligência artificial, que se empenha em desenvolver dispositivos capazes de realizar atividades essencialmente humanas, como a resolução de problemas,
a tomada de decisões, etc. Nesse sentido, as máquinas podem substituir seres humanos em diversos postos de trabalho. E a automação de equipamentos já faz parte de nosso cotidiano. Esse tema é recorrente na ficção científica, em que o mundo é controlado por robôs, que tomam decisões independentemente da vontade humana, gerando grandes problemas à humanidade, pois os robôs são desprovidos de ética. Nas próximas décadas, veremos como se dará o avanço dessa área e o que faremos com esse conhecimento. Então, por exemplo, hoje, quando a gente liga lá na operadora telefônica, a gente não conversa mais com o humano, a gente conversa com uma inteligência artificial que vai resolvendo tudo para a gente, né? Às vezes a gente fica nervoso porque fica repetindo. Se você quer falar com o atendente, diz que 1. Se você quer fazer tal coisa, diz que 2. Diz que 3. Diz que 4. E assim, a maioria das coisas que a gente está vendo hoje em dia está ligada à inteligência artificial, né? Por exemplo, aplicativo de banco, às vezes você liga, você não fala mais com nenhum atendente, você fala com pessoas, com robôs, que vão te direcionar para você resolver o seu problema, né? Às vezes a gente quer falar diretamente com a pessoa, então a gente vai apertando os botões, aperta 1, aperta 10, aperta 8. Aí depois não tem jeito, aí fala assim, quer falar com um atendente, né? Aí você aperta lá o 11, que é para falar com o atendente. Aí você fala com a pessoa física, né? Mas caso contrário, quem acaba te atendendo é a inteligência artificial, tá? Bom, continuando. Os nervos simpáticos e parasimpáticos atuam nos mesmos órgãos e glândulas, mas de maneira oposta, de modo que quando um dos ramos estimula o funcionamento do órgão, o outro inibe. Assim, dependendo da situação pela qual o organismo está passando, um dos ramos... Olha, estou aqui, tá? Exerce sua influência. Se o indivíduo passa por situações de estresse, por exemplo, o sistema nervoso se prepara para a luta ou para a fuga. Dessa forma, o ramo simpático é ativado, causando efeito em diversos órgãos. Então, olha só. O que acontece nessa situação de estresse? As pupilas se dilatam, elas aumentam de tamanho, o coração acelera, ele começa a bater mais rapidamente. Por quê? Porque vai haver liberação de um hormônio chamado de adrenalina. Aí passa aquele momento de estresse, né, de medo, de angústia, o sistema parasimpático entra em ação, trazendo o funcionamento dos órgãos e das glândulas, né, de volta ao ritmo normal, certo? Então, por exemplo, ó, quando você vai descer uma montanha-russa, você passa por uma situação de estresse. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer tudo isso aqui, tá? O teu coração vai acelerar, porque vai haver liberação de adrenalina, né? Vai começar a bater mais rapidamente até passar aquele efeito, né? E aí, então, o que acontece? O sistema parasimpático, né? Primeiro o sistema simpático entra em ação e depois o parasimpático entra regulando, né? Funcionando de maneira antagônica, fazendo você, então, voltar ao normal. Então, aqui a gente tem um quadro, ó, falando tudo o que é responsabilidade dos nervos parasimpáticos e tudo o que é responsabilidade dos nervos simpáticos. Então, olha lá, quando o nervo parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata. Enquanto o nervo parasimpático estimula a salivação, o que o simpático faz? Inibe. O nervo parasimpático, ele contrai as vias respiratórias. Aí o simpático, ele faz o contrário, ele relaxa as vias respiratórias. O parasimpático diminui o batimento cardíaco, o simpático aumenta o batimento cardíaco. E assim por diante, tá?
Bom, para fechar aqui, que a gente vai falar agora um pouquinho a respeito dos órgãos dos sentidos, e para não ficar cansativo, tá? Cuidado com a saúde do sistema nervoso. A gente vai parar aqui um pouquinho, que depois eu vou falar a respeito dos sentidos, ó. Eu vou passar para vocês um vídeo para a gente assistir sobre o sistema nervoso, tá? Como são 2 aulas, eu vou ficar aqui com vocês até 20 para meio-dia, tá? Então, para não ficar cansativo, eu vou colocar o vídeo para a gente assistir agora e depois eu termino a explicação e o exercício fica para casa, tá? Então, vamos lá. Pessoal de casa, até aqui tudo bem? Quem pode responder para mim, fazendo favor? Tudo bem, sim. Tá. Então, ó, eu vou passar o vídeo para vocês, eu vou compartilhar com quem está em casa. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho, tá? Bom, ó. Esse vídeo, nossa, hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Esse vídeo... Compartilha no Zoom, a câmera tá tudo torta. Só um minutinho, eu vou compartilhar o vídeo para vocês, tá? Só um minutinho. Esse vídeo, ele não tem uma resolução muito boa, porque ele é um vídeo mais antigo, tá? Então, vocês vão falar assim, tá meio ruim a imagem. Não é problema da internet, é o vídeo mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com quem está em casa. Pronto. Então, vamos lá. Humano. Pessoal de casa, o som tá legal? Tá dando para ouvir? A imagem é o que eu expliquei. Ela não é 100%. Ok? Sim, o som tá bom. Então, vamos lá. Ele controla todos os nossos movimentos. 14 bilhões de células interligadas numa rede de complexidade quase infinita nos permitem aprender a partir do momento em que nascemos. Essa massa rugosa constitui o órgão mais genial do corpo, capaz de nos dar criatividade e presença de espírito. Conheça os segredos da mente explorando o cérebro humano em super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano, o cérebro. Eu penso, logo existo. Esta é a sede de todo o pensamento e da consciência.
O cérebro humano é o ponto mais alto da evolução. O único órgão consciente de sua própria existência. Além de aglutinar a inteligência, é por ele que os olhos enxergam o mundo. Os ouvidos entendem a música e o nariz capta os perfumes. Controla os órgãos do tato, que se aglomeram nos sensíveis lábios e em cada centímetro da pele. Nos alerta sobre o vento quente ou o frio do inverno, para um toque suave ou uma pontada dolorosa. Esses sinais trafegam pela superautoestrada de informação do corpo, a medula espinhal. Esse delicado feixe de nervos está protegido por uma armadura pontiaguda, a coluna vertebral. O crânio é o capacete ósseo que protege esse órgão nobre. Brian e seus colegas podem sentir sua respiração. Podem também medir a pressão do sangue e ouvir as batidas de seus corações com a ajuda de instrumentos. A atividade incessante do cérebro não pode ser percebida assim tão facilmente. Pelo desenvolvimento desse órgão, conseguimos dominar o mundo. Podemos pensar em símbolos abstratos como a linguagem e a matemática e acumular conhecimento de geração em geração. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Afinal, ele mais parece uma noz gigante feita de 1.500 gramas de tecido macio e úmido. O segredo está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando você está pensando, sinais elétricos passam de uma célula a outra dentro da sua cabeça. É como as correntes elétricas que viajam entre os minúsculos circuitos de um chip de computador durante um cálculo. Assim como as máquinas, as células nervosas requerem um generoso suprimento de energia. Uma rede de vasos sanguíneos traz oxigênio e açúcar, os combustíveis do cérebro. Mais de meio litro de sangue circula pelo órgão a cada minuto. O suprimento contínuo de sangue é essencial, pois os nervos morrem rapidamente quando estão sem oxigênio. Após poucos segundos de fluxo interrompido, algumas células já começam a se desligar e perdemos a consciência. Se o sangue não voltar rapidamente, como no caso de um derrame cerebral, o dano pode ser permanente. O cérebro de Brian requer um suprimento de energia de 10 watts, apenas uma fração da necessidade de um computador. Assim como a máquina, sua central nervosa é ligada a uma rede mais ampla e funciona com cargas elétricas. Mas o circuito do cérebro é bem mais complexo. Há muitos hiatos que os sinais devem saltar, resultando em rotas alternativas. As células nervosas vivas podem se conectar às células vizinhas, criando novos caminhos, o que não acontece com a rota programada das correntes elétricas do computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes que se formam no corpo. 3 semanas após a fecundação do óvulo, algumas células se desenvolvem, formando uma protuberância que se tornará o cérebro e a medula espinhal. Nos 2 meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve a uma velocidade surpreendente. Não liga para a imagem, ela nem é tão O cérebro importante. produz cerca de 250 mil células nervosas por minuto. Essas células se movem pelos tecidos do corpo até seu destino final. Pessoal de casa, algum problema?
É que a imagem fica meio travada, só que o som tá normal, então acho que tanto faz, porque o importante mesmo é o áudio. Isso. Eu vou colocar no grupo para vocês, porque é do YouTube. E como eu expliquei aqui na sala, vocês também ouviram que esse vídeo ele é um vídeo mais antigo, da Super Interessante Collections, tá? Esse vídeo ele foi gravado em fita ainda, tá? Então, por isso que a resolução dele não é tão boa, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, a qualidade dele tá no automático, tá? Mas vamos tentar, porque eu acho que dá para a gente assistir sim. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link, mais tarde vocês assistem em casa, tá? Vamos lá. Durante os primeiros 4 meses do útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que o acompanharão durante toda a vida. Ao mesmo tempo, começam a se formar os ossos, aqui destacados em vermelho. Eles protegem a vulnerável rede de nervos. O topo do crânio é feito de vários ossos separados, permitindo que o cérebro possa crescer em seu interior. 5 meses antes do nascimento, 14 bilhões de células cerebrais estão a postos. Ao nascer, no entanto, ainda faltam conexões vitais entre elas. O cérebro de um recém-nascido ainda tem um longo caminho até atingir seu completo potencial. A rede do cérebro só é moldada pela experiência à medida em que pais e professores transmitem milhares de anos de conhecimento acumulado. A rede de conexões em expansão faz o cérebro crescer rapidamente. Ele recebe impressões do mundo por meio dos olhos e ouvidos, das mãos e dos pés. E começa a coordenar o novo corpo. Pela repetição dos acertos, uma criança aprende a coordenação entre os olhos e as mãos, desenvolve a habilidade de se equilibrar sobre 2 pernas e aprende algo complicado como a linguagem. Com 2 anos, algumas crianças podem falar 2.000 palavras. Enquanto aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Ele é composto por feixes de fibras nervosas que se aglomeram como um emaranhado de linhas telefônicas. A cada vez que repetimos uma ação ou uma palavra, a conexão que usamos se torna mais forte. Assim, à proporção em que adquirimos novos conhecimentos e habilidades, nós literalmente programamos o nosso cérebro. Esta programação torna os seres humanos extraordinariamente disponíveis para o aprendizado. Aí está uma das razões para o nosso sucesso como espécie. A programação ocorre na região frontal do cérebro. É lá que se processa o pensamento. O cérebro frontal alcançou sua complexidade máxima no ser humano após 500 milhões de anos de evolução. O cérebro de um dos nossos mais antigos ancestrais, o peixe, tem apenas uma pequena região frontal. A protuberância principal cuida da visão, o sentido mais importante do peixe. No processo da evolução, o cérebro frontal tornou-se cada vez maior, de anfíbio a mamífero, passando pelos répteis e pelos pássaros. Paralelamente ao tamanho cerebral, a inteligência das espécies também cresceu. Os cérebros dos seres humanos possuem a arrogância de se atribuir o grau máximo da perfeição. Escondido lá dentro, ainda temos nosso cérebro de peixe desempenhando suas antigas funções. Essas regiões inferiores do cérebro mantêm algumas de nossas funções vitais, como a respiração.
O cerebelo, em forma de couve-flor, é a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio de todo o corpo. Ele é o mais complexo cerebelo do reino animal, provavelmente porque é mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Essa antiga parte do cérebro tem uma beleza primitiva. Sem esse órgão, você teria de se concentrar para ficar em pé e dar cada passo. Da base para cima, o cérebro tem sucessivas camadas de intrincadas conexões. Nessas camadas se encontra tudo que nos torna diferentes dos outros animais: as emoções, as lembranças, ambições e os pensamentos. O cérebro humano alcançou sua atual complexidade em apenas 5 milhões de anos, desde que a espécie humana se separou dos outros primatas. A história da evolução cerebral é revelada pelas alterações no crânio. O cérebro de um chimpanzé é um pouco menor do que o de um dos nossos possíveis ancestrais, o Australopithecus africanus, que viveu há 3 milhões de anos. Um humano primitivo, de cérebro maior, surgiu há 2 milhões de anos e foi o primeiro com a capacidade de fazer ferramentas. Há 500 mil anos, este crânio humano abrigou um cérebro 2 vezes maior que o do Australopithecus. Trata-se do Homo erectus, que dominou o uso do fogo. O cérebro humano atingiu seu tamanho atual há 130 mil anos. Mas ele precisou de mais 100 milênios para chegar a uma capacidade mental semelhante à nossa. Uma criança que nascesse há 35 mil anos poderia desenvolver facilmente todas as habilidades necessárias para sobreviver em nossa sociedade atual. As características humanas que evoluíram naquela época, a linguagem e a curiosidade, ainda são as bases da sociedade de hoje. O número de células nervosas no cérebro aumentou muito nos últimos milhões de anos. O cérebro corria o risco de ficar maior do que o crânio, mas foi salvo por um artifício de geometria. As células que você usa para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 4 milímetros de espessura, chamada córtex. A natureza recorreu a um truque para fazer com que uma grande superfície ocupasse um pequeno volume. O truque foi amassar o córtex com uma folha de papel. Se você pudesse esticar as dobras do seu córtex, ele ficaria do tamanho de uma fronha. Com estas concavidades intrincadas, nós superamos até mesmo o poder do cérebro do maior mamífero. As células nervosas no córtex fazem tudo o que é exclusivo dos seres humanos: tomar decisões, exprimir opiniões, interpretar o que vemos, ouvir e entender. O córtex forma 2 hemisférios distintos, cada um cheio de feixes de nervos. As 2 metades têm maneiras diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa por meio de palavras, enquanto a metade direita pensa em imagens e sensações. Os nervos trocam informações por meio de uma faixa densa na base do cérebro. Existe um intercâmbio nos 2 hemisférios cerebrais na interpretação de conceitos. Se a palavra água aparece aqui no hemisfério esquerdo, bem aqui no lado direito surge a imagem da água. Para evitar discussões no cérebro, um dos hemisférios, quase sempre o esquerdo, encarrega-se da decisão final. Quando se trata de controlar os músculos,
Cada hemisfério é responsável por um dos lados do corpo, desde os pés e as pernas até as mãos e os olhos. Mas as linhas de comando se cruzam entre si. O lado esquerdo do corpo é ligado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações no lado direito do corpo acabam no hemisfério esquerdo. As regiões do corpo mais sensíveis ao toque requerem um número desproporcional de células nervosas no centro de sensações do cérebro para processar os estímulos. Esta estranha figura mostra como o cérebro percebe o corpo. As partes de maior sensibilidade tornam-se gigantescas quando se leva em conta a área do cérebro destinada a interpretar cada percepção. Os lábios aparecem monstruosos porque são extremamente sensíveis. A criança usa os lábios instintivamente para explorar o mundo à sua volta. A bola estimula os nervos em seus lábios, enviando sinais a essa parte específica do cérebro. Uma região diferente do centro de sensações se ilumina quando se toca alguma coisa com o dedo indicador direito. A mão está repleta de terminações nervosas, possibilitando uma excelente sensibilidade. O polegar tem a maior região de correspondência no cérebro. Ele pode distinguir os detalhes mais sutis pelo toque. As costas inteiras estimulam menos células nervosas no córtex sensorial do que a palma da mão. Uma segunda figura mostra quanto do cérebro está dedicado ao controle do corpo. As partes maiores têm muitas células nervosas encarregadas de movimentos musculares extremamente controlados. As duas figuras têm muito em comum. Desde o nascimento, nossos nervos captam sensações, mas é necessário tempo e paciência para o controle adequado de nossos músculos. Entre os primeiros a serem dominados estão os músculos faciais. Um bebê pode expressar suas emoções com um sorriso ou uma careta. As expressões faciais adquirem maior sutileza à medida em que os músculos e o sistema nervoso amadurecem. Os lábios requerem um controle apurado para transmitir discursos e emoções. As mãos estão cheias de músculos de alta precisão. A enorme quantidade de cérebro dedicada à mão foi vital para a nossa evolução desde nossos desajeitados ancestrais até hoje e levou a espécie humana a algumas de suas maiores realizações. Para coordenar os músculos, o ser humano dispõe dos vigilantes órgãos dos sentidos. Cada um deles é ligado à sua própria região do córtex cerebral. Através de nervos e feixes, os olhos enviam sinais à parte de trás do córtex, onde são decodificados. É estranho, mas o lugar de onde você enxerga o mundo de verdade fica bem distante dos seus próprios olhos. Quando se vê algo, sinais elétricos correm por estes pálidos feixes de nervos. Eles transportam mensagens codificadas através dos hemisférios do cérebro até a parte posterior do córtex. Esta imagem mostra a atividade elétrica na parte do cérebro onde são recebidos os estímulos visuais. O ouvido mantém você em contato com todos os sons e com as mensagens de outras pessoas. Os sons são amplificados e detectados por um microfone natural. Os sinais são analisados em uma região do cérebro próxima ao ouvido. Certas moléculas invisíveis disparam sensores na parte de trás do nariz. Feixes nervosos levam esses estímulos direto às profundezas do cérebro, onde podem ser interpretados como cheiro.
Aqui, um perfume ilumina diversas partes do cérebro. A região visual no canto inferior direito traz à consciência o rosto da pessoa que usou aquele perfume. Os caminhos inconscientes que ligam nossas sensações ainda são pouco explorados. A ciência ainda não sabe como o córtex reúne suas reações dispersas para criar uma imagem do mundo à nossa volta. A maior parte das coisas que fazemos envolve quase todas as partes do cérebro. Mesmo algo tão aparentemente simples como responder a uma pergunta. Devemos ouvir as palavras, compreender seu significado, consultar a nossa memória e então expressar a resposta. A linguagem reforça caminhos específicos através do cérebro. Dessa maneira, ele molda a nossa forma de pensar. Esta área organiza nossos pensamentos de acordo com as regras da gramática. Ela envia sinais à região que coordena nossa respiração, cordas vocais, língua e lábios para nos permitir falar. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. A linguagem nos ajuda a aprender novos fatos e novas ideias, mas não conseguimos lembrar tudo que aprendemos no ginásio. O cérebro é seletivo e escolhe o que parece ser mais importante, guardando a informação em 2 estágios. Primeiro, a memória de curto prazo. Ouça uma palavra e você poderá lembrá-la durante alguns segundos. Mas ela sumirá rapidamente, a menos que seja arquivada na memória de longo prazo. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Produzco, produces, produce. Para reter o que você aprendeu, o seu cérebro deve estar sempre realizando novas conexões entre os neurônios. A própria estrutura do cérebro se modifica sutilmente cada vez que entregamos um novo fato à memória de longo prazo. Novas conexões se formam em todo o cérebro. Mesmo assim, ainda é um mistério o mecanismo pelo qual nós recuperamos as lembranças dispersas. Com a repetição constante, as lembranças ganham raízes mais profundas. O cérebro ensina a si mesmo, repetindo palavras e fatos mentalmente. É extraordinário, mas essa técnica também funciona com as habilidades físicas. Johnson, yours. Su. Perfecto. O cérebro humano é um órgão cheio de segredos. Os cientistas ainda podem gastar muita massa cinzenta para investigar as funções das 2 concavidades e dobras e para descobrir como esse monte de células nervosas cria inteligência, consciência e autopercepção. Um computador que possa pensar ou, quem sabe, perceber a si mesmo ainda está longe de existir. Cada um de nós contém um computador muito mais poderoso do que qualquer máquina à base de silício. O cérebro humano tem a capacidade de nos levar aos cantos mais distantes da Terra e além dela. Seu alcance não conhece limites. Só esse órgão nos permite interagir com a realidade, abstrair o infinito e imaginar o futuro. Bom, deu para pegar um pouquinho, né? Deu para entender um pouquinho mais a respeito do cérebro, né? Bom, agora eu vou terminar a explicação. Oi? Não, agora seria a minha aula. Gente, o que eu falei para vocês? Agora é a 5ª aula. São 11h05, ok?
Tia, é 11h40 Ô, tia, já é acabou a a sua última aula. aula, tia. É a última aula, tia. É 11h40. Entendi. Entendi. Não, é que o meu relógio parou de novo. A próxima aula eu acho que é O de relógio tá 11h05. É de matemática a aula agora. Ó, então é o seguinte, presta atenção. Nossa, já acabou. Foi rápido, 2 aulas, né? Até que foi rápido. Só um minutinho, ó. Ó. Só um minutinho. Ainda não. Eu vou pegar a Tatiana Rita. Só um recadinho, presta atenção, ó. Nós não terminamos a explicação, ainda tem um pedacinho. Eu vou deixar para segunda-feira, então não tem exercício, mas eu coloquei no grupo um mapa mental para vocês copiarem no caderno, tá? Então, a atividade de hoje é entrar lá no nosso grupinho, pegar aquele mapa conceitual lá e colocar no caderno, certo? Ele é um resuminho do que eu expliquei hoje. Na segunda-feira, eu vou explicar sobre os órgãos dos sentidos em uma aula e na outra a gente faz atividade, certo? Ok? Então, tá bom. O pessoal de casa, beijos, bom final de semana, tá? Até segunda-feira. A aula passou muito rápido, eu achei que tinha 40 minutos ainda. Tá? Até segunda, então. Bye, bye. Tchau para vocês.